Aí, turma, agora vamos falar sobre a continuação, né, a parte 2 da aula de alterações estruturais. Então, nós vimos a deleção, agora a gente vai ver, entre as não balanceadas, a duplicação. A duplicação é a repetição de um segmento cromossômico. Inclusive, se vocês lembrarem, quando eu falei da deleção, eu disse que poderia ter um outro mecanismo, né? Existe um mecanismo considerado o mecanismo único, conjunto, de origem das deleções e duplicações. O que é que esse mecanismo compreende? Então, na hora da meiose, se ocorrer um pareamento meiótico incorreto, e se ocorrer dentro dessa região pareada incorretamente um crossing over, né, uma permutação, vai haver uma distribuição desigual, né, dessa região cromossômica, e uma delas gera uma deleção e a outra gera uma duplicação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês. Então, aqui nós temos 2 cromossomos esquemáticos de A até G. Prestem atenção nessa região que está em amarelo, a região DE. Então, suponhamos que ao invés dos 2 cromossomos parearem de ponta a ponta, né, corretamente, eles pareiem de uma forma deslocada, de uma forma incorreta, como está aqui nesse exemplo. Então, em vez de A parear com A, B com B, C com C, etc., C pareou com A, B pareou com essa região do centrômero, D com C e assim por diante. Se houver um crossing over nesse ponto aqui, que eu coloquei essa dupla seta, o que é que vai acontecer? Vai gerar um cromossomo ABCFG. ABCFG. E outro cromossomo ABCDEDEFG. Então, esse cromossomo aqui, ele tem uma duplicação do sítio DE e esse cromossomo tem uma deleção do sítio DE. Se considera que, do ponto de vista evolutivo, esse tipo de erro ele seja o mais frequente na geração de duplicações e deleções. Então, isso é, digamos assim, um evento importante, né? Por coincidência, cromossomos que têm muitas regiões repetitivas, como grandes regiões com bandas de heterocromatina repetitiva, como eu mostrei na aula anterior, por exemplo, no genipapo, que é uma espécie que a gente estudou, esses cromossomos eles tendem a ter mais frequência, uma maior frequência desses erros. Por quê? Porque a heterocromatina, o que ela é? A mesma região repetida dezenas até centenas e milhares de vezes. Então, você vai ter sempre aquela mesma sequência, e isso ajuda ou propicia erros de pareamento dessa região. Então, aqui mostrando um exemplo onde você tem aqui esse cromossomo que veio de um parental em azul e o laranja do outro parental. Então, na hora do pareamento, em vez de parear A com A, B com B, etc., né, houve esse deslocamento e teve um crossing over aqui. Então, essa cromátide aqui é normal e essa cromátide aqui é normal. Agora, essas duas do meio, uma delas tem uma deleção de C, né? A, B, D, E, F, falta C. E a outra tem uma duplicação de C, A, B, C, C, D, E, F. Então, esse evento se considera que ele seja extremamente importante na evolução das espécies. Por quê? Porque é ele que está por trás da amplificação de regiões gênicas e também da eliminação. Então, o significado evolutivo das deleções e duplicações, né, ele é bem grande. Em geral, as deleções são mais prejudiciais, mais deletérias que as duplicações,
elas provocam, como eu disse na aula anterior, que eu expliquei, monossomias parciais, com eliminação de segmentos de DNA, codificante ou não codificante, ou ambos. Mas elas podem ser vantajosas, embora geralmente não sejam. Duplicações, por sua vez, dependendo do organismo, elas podem ser menos prejudiciais. Elas vão provocar trissomias parciais, então o aumento da dosagem de determinadas sequências DNA, se houver genes nessa sequência, mas também tem algumas possibilidades, por exemplo, a duplicação de genes e o silenciamento dessa região por mecanismos epigenéticos. Ou uma região ela é duplicada, um mecanismo epigenético vai lá e inativa essa região, e aí essa região inativada, ela não se expressa, né? Pelo menos enquanto ela estiver assim inativada. Isso pode levar ao que a gente chama de neofuncionalização, é um dos mecanismos por trás da neofuncionalização. Quer dizer o seguinte, aquela região que não está sendo expressa, ela pode acumular mutações, e essas mutações, eventualmente, numa situação de estresse, essa região que está inativada, ela pode ser ativada. E aí, se essas mutações forem vantajosas, isso pode gerar novos tipos de genes. Então, as duplicações, elas são consideradas o principal mecanismo de geração de novos genes, do ponto de vista da evolução da espécie, tá? Não do ponto de vista do indivíduo ao longo da sua vida. Então, aqui um exemplo com relação às globinas, aonde se considera que é um dos muitos exemplos, tá? Tem vários exemplos, as histonas, os genes de ribossomais, etc. Mas as globinas são um dos exemplos, no caso dos vertebrados, né? Então, o que é que aconteceu? A gente tem aqui um gene ancestral das globinas, aqui na base. Então, cada vez que aparece esse círculo vermelho, é uma duplicação, e a cada vez que aparece esse losango, é um evento de especiação. Então, houve uma duplicação aqui, ó, e outra duplicação aqui, e nós tivemos vários eventos de especiação ao longo da evolução dos vertebrados. Então, com isso, gerou o aparecimento de diferentes tipos, lembrem da neofuncionalização, de globinas. Então, nós temos alfa, beta, mio, cito e hemoglobina, né, que estão representadas aqui, ó. Alguns organismos têm todas as 4, né? Alguns têm 3, 4, e esse grupo dos ciclostomídeos, eles têm só esse grupo aqui, né? E aqui ainda é uma filogenia datada, né? Então, aqui mostra a importância dessas funcionalizações no transporte de oxigênio, né, desses organismos vertebrados. Então, nossa existência não teria sido possível sem esses eventos de funcionalização e neofuncionalização e duplicação. Um outro exemplo legal associado com duplicação é o sítio frágil, né? Esse sítio frágil, no início, era um enigma para os pesquisadores. O que é que eles identificavam? Eles identificavam que em alguns cromossomos, na extremidade ou mesmo uma região mais intersticial, havia essa região descondensada. Um tipo de sítio frágil muito famoso, conhecido, é o que a gente chama de síndrome do X frágil, que é associado ao braço longo do cromossomo X de humano. Então, essa região, ela tem uma duplicação nessa região repetitiva do gene FMR1. Alguns genes, eles têm repetições de trinucleotídeos, como é o caso desse gene.
Então, o gene normal, ele tem 6 a 53 repetições desse códon aqui, CGG. No X frágil, essas repetições passam de 230 repetições. Então, vejam aqui, ó, de 6 a 53 o normal, e aonde aparece essa região descondensada, que você pode observar no cariótipo, são mais de 230 repetições. Então, essas repetições, né, elas estão associadas com algumas consequências fenotípicas, né? Uma delas é o autismo congênito em humanos. Como isso envolve o cromossomo X, essa doença, no caso das meninas, que elas têm sempre um X normal, ou as meninas que têm um X normal e um X afetado por essa síndrome, elas são portadoras, elas não têm um fenótipo alterado. Mas nos meninos, isso pode provocar essas alterações fenotípicas. Então, nós vimos até agora, né, as alterações não balanceadas, que são aquelas que provocam mudanças na quantidade de DNA dos cromossomos e do genoma, aumento ou diminuição. No caso das balanceadas, nós vamos ter essas outras alterações que a gente vai ver adiante. Essas alterações, elas são conhecidas no seu conjunto como rearranjos de posição, ou seja, não há aumento nem diminuição do tamanho do genoma, apenas há mudança na posição ou na ordem dessas sequências. Então, uma delas é a transposição. A transposição, em inglês, não existe esse nome, não vão traduzir como transposition, porque não vai funcionar. Ela é chamada de intracromossomal translocation, né? Em português, é chamada de transposição. É a transferência de um segmento de uma região para outra do mesmo cromossomo. Então, não há troca entre cromossomos não homólogos, né? O segmento transposto, ele pode manter a mesma ordem gênica ou ele ainda pode se inserir de forma invertida. Então, aqui está mostrando um exemplo onde houve essa inserção invertida. Então, se vocês olharem aqui, ó, tem uma banda larga, né, e duas bandas, essa região saiu daqui e se inseriu aqui, né? Essa era a posição original e essa é a posição da transposição. Então, essa transposição ela pode ser na mesma posição ou ela pode ser na posição invertida. É uma alteração rara, porque ela envolve 3 sítios de quebra. Os 2 da região que vai ser transporta e um da região onde ela vai se inserir. E envolve um único cromossomo. Mas ela ocorre. O outro tipo é a inversão. A inversão ela é mais frequente, então envolve a quebra de 2 pontos do cromossomo, e aí a região que se quebrou, lembram que eu falei, né, que essas extremidades elas são adesivas ou aderentes, ela pode ser reparada na mesma posição, ela pode também acontecer dela entrar na posição invertida. A inversão ela pode ser de 2 tipos. A inversão pericêntrica é aquela que inclui a região do centrômero. Ou seja, você tem o centrômero, ela quebra acima e abaixo do centrômero e ela inverte. Ou ela pode ser paracêntrica, como é nesse exemplo aqui. Ela não inclui o centrômero, então ela quebrou aqui, e vejam aqui, ó, 2 bandas, foi para a parte superior, uma banda foi para a parte inferior. A inversão, ela tem consequências meióticas muito sérias, né? Porque na hora dos 2 homólogos se parearem, esse é o normal, esse é o invertido. Isso não vai... Vocês lembram que eu falei na meiose, né? Que a meiose, ela envolve um pareamento que leva em consideração a sequência, né? Mas onde ocorre essa inversão,
pode no organismo acontecer 3 tipos de pareamento na meiose. Um deles é o apareamento aparentemente normal, né? Que a gente chama também de pareamento não homólogo, quer dizer, como se não tivesse a inversão. Esse pareamento, se houver um crossing over ali naquela região invertida, naturalmente isso vai ter consequências. O outro é a assinapse da região invertida. Então, o que é que acontece? Né? Essa região aqui é a região que não está com homologia, porque ela foi invertida. Então, nessa região não tem sinapse. E a outra possibilidade é a formação de uma alça de inversão, que a gente vai ver logo em seguida. Aqui alguns exemplos onde isso foi estudado. Esse exemplo aqui é do livro do Marcelo Guerra, e você vê no caso do milho, por exemplo, que na mesma inversão você pode, se você analisar, você tem as 3 possibilidades, né? Em plantas, parece que essa questão da assinapse ela é mais frequente, né, do que em algumas espécies de gafanhoto, mas essa espécie de gafanhoto aqui, a gente observa uma alta frequência, né, dessa assinapse. Aqui esses dados estão em percentuais, tá? Então, quais as consequências da alça de inversão? Para que a espécie não tenha gametas desbalanceados, ela teria que ter ausência de recombinação em toda a região invertida, quer dizer, não pode acontecer crossing over nessa região. Se houver crossing over nessa região, vai gerar duplicações e deleções, que em geral estão associadas com desbalanço gênico, né? Por isso, se diz que essas regiões invertidas, em algumas espécies que foram estudadas, que elas podem gerar o que a gente chama de um supergene ou superalelo. Ou seja, aquela combinação de genes ali, eles não sofrem influência do crossing over, porque qualquer crossing over vai gerar gametas ruins e que vão ser eliminados do ponto de vista da evolução. Assim, a condição heterozigota ela vai ser perpetuada. E se considera, às vezes, em alguns casos, o que se observou é que as populações com inversão elas eram mais competitivas do que as populações que não tinham a inversão. Isso no caso de plantas, tá? Bom, aqui um exemplo do que é que acontece. Então, aqui está mostrando 2 possibilidades. Uma delas é que a inversão ela não inclua o centrômero, ela é fora da região do centrômero, então ela é paracêntrica. Se a gente olhar aqui, então, nesse esquema, né, A, B, C, D, E, F, esse é o cromossomo normal, e o de baixo é o cromossomo invertido. A, B, E, D, C, F. Então, ó, inverteu essa região C, D, E. Aqui mostrando a inversão que inclui o centrômero. Então, aqui, novamente, o normal, A, B, C, D, E, F. E aqui embaixo, o cromossomo invertido, A, B, E, D, C, F. Então, a região CDE nesse cromossomo está invertida. Então, o que acontece? Para parear isso, essa explicação eu dou no quadro, quando eu dou aula presencial, é bem mais fácil. Mas se vocês olharem nesse esquema direitinho, e tem uma explicação muito boa também no capítulo correspondente do Guerra, vocês vão ver aqui, ó, essa aqui é um dos cromossomos que não sofreu inversão, A, B, C, D, E, F, né? Aí aqui nós temos o outro correspondente que sofreu inversão e como uma forma de resolver essa inversão, o que é que ele faz, né? Ele forma essa alça, né? Então, você tem aqui, com a formação da alça, quando eu destrinchar aqui embaixo, vai ficar mais claro, tá? Então, o que acontece? Aqui está mostrando esse cromossomo mais externo, que é aquele que não sofreu a inversão, é o normal, como está marcado aqui, né? Então, esse cromossomo, ele não sofreu crossing over também,
ele segrega normalmente. Esse segundo cromossomo aqui, ele começa com o número 2, e aqui ele sofreu crossing over e termina no 4. Então, dá para ver aqui, ó, 2, 4. Então, ficou A, B, C, D, E, B, A. Então, o que é que aconteceu aqui, ó? Eu vou ter deleção de F. Cadê F aqui? Sumiu, né? Em compensação, eu tenho aqui AB e AB nas duas extremidades. Então, eu vou ter duplicação de AB. Nesse aqui que está com o centrômero fora da área de inversão, isso aqui gera um centrômero, é um cromossomo dicêntrico, com 2 centrômeros. Esse aqui que está dentro, ele é pericêntrico, né? A inversão está dentro da região do centrômero, embora ele gere exatamente a mesma deleção de F e a mesma duplicação de A, como o centrômero está aqui em C, ó, ele não gera um cromossomo dicêntrico. Aqui, as outras duas, ó, então eu analisei essa aqui primeira e analisei essa aqui, né? Aqui começa com 2 e termina com 4. Então, faltam as outras duas, né? Então, agora eu vou pegar essa que começa com 3 e termina com 3 romano, que é essa aqui, ó. Essa também é o que a gente chama de normal invertida. AB é DC, F, AB é DC, F. Só que essa aqui o centrômero está em B e essa aqui o centrômero está no C. Nesse caso, como ela não sofreu crossing over, então não teve nem deleção nem duplicação. E, finalmente, a gente vai olhar essa que começa com o 4, aí tem um crossing over aqui e termina com 2, né? Que está representada aqui, ó. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem? Essa daqui, ela vai ter deleção de AB e duplicação de F. Como o centrômero está aqui em B, o que é que acontece? Esse cromossomo fica sem centrômero, ele vai ser perdido. Nesse caso aqui, é a mesma condição, ele deleta AB e duplica F, mas como o centrômero do cromossomo está em C, ele não fica sem centrômero. Então, como resultado, analisando esses esquemas todos, que eu aconselho que vocês também deem uma olhada no texto para ajudar, o que é que a gente observa, né? Que, ao contrário do que a gente imagina, né, quando eu dou isso em aula presencial, eu sempre pergunto o que é que provoca mais dano na formação da alça? Quando o centrômero está dentro da inversão, que é a pericêntrica, ou quando ele está fora da inversão, que é a paracêntrica. Na verdade, a paracêntrica é a que provoca maior dano, porque ela vai provocar um aparecimento de um cromossomo acêntrico, sem centrômero, e outro cromossomo com 2 centrômeros. Enquanto a pericêntrica, embora ela tenha as mesmas duplicações e deleções, ela não provoca aparecimento nem de acêntrico e nem de dicêntrico. O que, ao longo das gerações seguintes, né, pensando na segregação desse cromossomo, etc., então, isso faz uma diferença significativa. Então, a paracêntrica, ela é a menos grave. A outra alteração que eu queria mostrar para vocês é a translocação. Ela sempre envolve 2 cromossomos não homólogos. Por exemplo, o par 1 e o par 8. Ou aqui, como nesse exemplo, o par 4 e um cromossomo do par 20. Então, o que aconteceu aqui? Esse é o cromossomo normal, 4, e o cromossomo 20 normal. Quebrou aqui nessa região, quebrou aqui, eles trocam partes. Então, esse é o cromossomo 4 translocado com essa região aqui do 20, e esse é o cromossomo 20 translocado com essa região do 4. Vejam que mudou completamente a morfologia, o padrão de bandas, etc.,
desses cromossomos. Uma outra forma de translocação, né, é o que a gente chama, essa anterior é a recíproca, quer dizer, os dois cromossomos envolvidos trocam partes, mas a translocação também pode ser uma translocação simples. Nesse caso aqui, a gente tem que ter, ela é menos frequente, a gente tem 2 quebras no cromossomo doador e uma quebra no cromossomo receptor. Então, por exemplo, essa região saiu do 4 e aqui teve uma quebra nessa região do 20, onde essa parte do cromossomo 4 se inseriu. Ela é menos frequente, mas, como eu disse, ela já foi observada na literatura médica, por exemplo, em humanos, e acontece também em outros organismos. Um exemplo de translocação bem conhecido é o cromossomo Filadélfia. Esse cromossomo Filadélfia, ele está associado, essa translocação recíproca, está associada com a leucemia mieloide crônica, né? Que é um tipo bem importante de leucemia. Então, envolve os cromossomos 9 e 22. Então, há uma quebra aqui nessa região do cromossomo 9 e nessa região do cromossomo 22. Interessantemente, a quebra no 22, ela é bem no meio do gene BCR. E aí, o que é que acontece? Há uma combinação de sequências, uma fusão de sequências do gene ABL, que veio do cromossomo 9, com o gene BCR, que veio do 22. E esse é o que a gente chama de cromossomo Filadélfia. Esse pedaço do gene BCR, ele se torna um gene quebrado, inativo, um pseudogene. Mas esse gene aqui, ele é responsável por desencadear o processo, né, do câncer que leva à leucemia, no caso desse tipo específico de leucemia. A translocação, ela gera um problema na hora da meiose. Então, aqui está mostrando, né, um cromossomo normal, com esse todo em branco, e um cromossomo normal. Essa extremidade eu chamo de A, essa de B, essa de C e D. Esse esquema também é do livro, do Guerra. Aí teve essa translocação aqui, ó. Então, essa região aqui de C veio aqui para o cromossomo com a extremidade B, e essa extremidade D se combinou com uma parte aqui do cromossomo que inicia com A. Na hora da meiose, os 4 cromossomos vão parear. E uma das formas digamos assim, de compensar essa translocação é esse pareamento que eu estou mostrando aqui, ó. Então, A pareou com A, B com B, C com C e D com D. Só que essa alteração aqui, na hora da segregação, ela pode gerar problemas. Então, aqui mostrando, né, na hora que os bivalentes se repelem, qualquer posição aqui que for puxada, aqui, ó, vou mostrar esses dois aqui, ó, vai gerar AD, DC, né? Cadê B e C? Não está aí, desbalanço. Aqui a outra configuração, digamos, esse aqui, ó, BCCD, BCCD. O que aconteceu aí? Faltou A e faltou A. Né? Então, o que acontece? Para que isso dê certo, tem que ter esse arranjo alternado aqui. Esse arranjo ele é uma coisa tipo um 8 que forma. Então, na hora que esses cromossomos se repelem, se eles ficarem presos pelas pontas, qualquer posição vai gerar desbalanço gênico. Mas quando eles formam esse 8, que é o chamado de arranjo alternado, eles não ficam desbalanceados. Então, vamos ver aqui, ó, ABDC, ABDC, e aqui embaixo, ó, esses dois puxados, ADBC, ADBC. Vejam que AD e BC são os cromossomos translocados, né? Mas eles são cromossomos que não têm nem partes a mais nem a menos. Então, esses arranjos são balanceados, esse arranjo alternado.
Acontece em algumas espécies que elas têm mais do que 3 translocações recíprocas. Isso é chamado de complexo de translocação. Então, envolve 3 ou mais cromossomos não homólogos, né, que trocaram partes. O que é que acontece nesse caso? Então, esses cromossomos eles vão formar multivalentes. E aí, o único arranjo que funciona é o arranjo alternado, que a gente consegue enxergar ele aqui em D, ó. Todos esses outros arranjos aqui, eles vão gerar desbalanço. Inclusive aqui, ó, tem uma ponte nuclear, né? Como eu mostrei, expliquei no começo da aula. Aqui uma espécie que ela tem cromossomos sexuais, isso foi uma tese de doutorado aqui da UPE, né? De uma egressa aqui da genética da UFPE, aí mostrando essa espécie, que esse besouro metálico ou mãe de sol, ele tem esse sistema sexual onde eles formam esse multivalente, ó, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4, e eles só segregam corretamente por conta desse arranjo alternado. Então, aqui está mostrando o arranjo, né, na meiose, o multivalente que ele forma, e aqui os cromossomos mitóticos. Um outro exemplo de translocação é a chamada translocação robertsoniana. Nesse caso, ela é parecida com aquela fusão cêntrica, lembra? Ou fissão cêntrica, que a gente viu na aula de alterações numéricas. E tem uma translocação desse tipo em humanos, que é bem conhecida, que é a translocação robertsoniana 1421. Ela era chamada antigamente de D e G, porque o 14, o cromossomo 14 é do grupo D e o 21 é do grupo G. Então, o que é que acontece? Esses 2 cromossomos, eles são acrocêntricos, né? E eles têm nessa região aqui do braço curto as ROMs. Então, eles se quebram aqui próximos da região do centrômero, no braço curto, e depois eles se fusionam, né? As ROMs também se fusionam, né? Os braços curtos, só que eles são perdidos. E geram esse cromossomo aqui fusionado, que ele é composto pelo braço longo do 21 e o braço longo do 14. Então, esse tipo de alteração, o que acontece na meiose, né? Aqui tem o cromossomo 14 normal, o cromossomo 21 normal, e aqui o cromossomo translocado, eles formam um trivalente na meiose. E aí, como é que é a segregação disso? A segregação pode ser o que a gente chama de balanceada, onde o indivíduo vai receber só o translocado ou os 2 cromossomos normais. Então, aqui o fenótipo é normal, porque essa região dos braços curtos ela não tem genes, né, vitais, e aqui normal, porque são os 2 cromossomos normais. Daqui para cá são só problemas que esses indivíduos que receberem esses gametas vão ter. Um deles, ele vai receber o translocado e mais o 21. Nesse caso, o fenótipo, ele vai ser o fenótipo Down. Nesse aqui, ele recebe só o 21. A monossomia do 21, ela não é viável, então esse feto vai ser abortado. Aqui ele recebe o translocado mais o 14. A trissomia do 14 é uma trissomia inviável, né, muito grave. Então, esse indivíduo ou ele é abortado ou ele é natimorto. E aqui, finalmente, só o cromossomo 21 sem o 14. E nesse caso aqui, o que é que acontece? A monossomia do 14 é aborto espontâneo. Então, esse é um caso em que, quando aparecem casais que tiveram abortos recorrentes no serviço de aconselhamento genético, uma das coisas que eles buscam é esse tipo de alteração, né? Porque vocês veem aqui de todas essas possibilidades, né? Há uma grande possibilidade de que gere problemas na gestação.
Um outro tipo de alteração estrutural são os isocromossomos. Então, isocromossomos são metacêntricos idênticos com sequências palindrômicas, ou seja, o cromossomo ele se quebra na região do centrômero e os dois braços curtos se fusionam e os dois braços longos também. Então, quando isso acontece, o braço curto e o longo eles vão ser iguais. Isso equivale a uma duplicação. Mas se o indivíduo tiver recebido só essas duas sequências e não os braços longos, na hora depois, nas células descendentes, ele vai ter ao mesmo tempo uma duplicação e uma deleção. Então, o mecanismo de origem é a fusão cêntrica entre homólogos telocêntricos, ou translocação recíproca entre dois homólogos com quebra na região do centrômero, ou quebra no centrômero de duas cromátides irmãs com reconstituição sequencial, né? Quer dizer, ao invés de reconstituir o braço longo de volta com o curto, os dois longos se fusionam e os curtos também. Então, aqui só para finalizar, né, alguns exemplos de alterações em tumores de humanos. Muitas dessas alterações que eu mostrei, elas não só podem envolver, né, os indivíduos, mas também podem envolver tipo tumores. Então, nós temos aqui um exemplo de dicêntrico, sítio frágil, ó, esse fragmento aqui a gente não enxerga, mas tem filamentos ligando ele nessa região aqui. Aqui um cromossomo sem centrômero, acêntrico. Aqui, ó, uma cromátide quebrada, né? Aqui um cromossomo com vários centrômeros mais um cromossomo em anel. Então, são muitas alterações que podem ser vistas. Aqui alguns links para vocês explorarem, bem interessantes, associados com essa aula. Então, com isso, eu agradeço e fico por aqui.